Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Espiritismo e Educação, no ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, pela Web Rádio Estação da Luz. Portanto, você pode participar enviando a sua mensagem, o seu comentário. Que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos com as bênçãos de amor e paz do nosso Mestre Jesus. Mas já está aqui conosco, dividindo a tela, nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Muita paz. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe e inspire mais uma vez no dia de hoje. E você, então, que está aí nos acompanhando, olha, pode fazer como a nossa Rosane, que já está dando boa noite. O primo é ele aí, ó, o Ronaldo, tá? Mas ela também está dando uma boa noite a mim. Boa noite a você, Rosane, seja bem-vinda. Então, você faça, então, como a Rosane, envie sua mensagem, participe do nosso programa. E nós estamos aqui já desenvolvendo um texto belíssimo que se encontra na codificação espírita, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto do Espírito Santo Agostinho. Ele deu a mensagem em Paris, no ano de 1862, com o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E essa mensagem compõe o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ronaldo, estamos aqui, então, acompanhando esse texto, que é um texto longo, um texto educacional, para comentarmos várias questões sobre educação à luz da doutrina espírita. Então, Ronaldo, hoje vamos dar continuidade, então, ao texto do Santo Agostinho. Perfeito, Marcos. Vamos fazer uma lembrança, uma retrospectiva aqui rápida. Eu vou falar e você também pode interceder e lembrar também alguns fatos. Nós falamos aqui a importância da infância em relação ao tema, a importância dos pais na educação dos filhos. E que educação estamos falando? Da educação moral, do aspecto do caráter, né, do aspecto dessa reforma em que a criança está nascendo, está naquele seio. Falamos do aspecto mesmo antes de nascer, que é um espírito que está ali, enfim, trazendo as suas bagagens. Falamos também da importância do jovem, que cresce, depois se revolta por conta da criação dos pais, que não justifica ele querer depois tomar as dores e criar uma situação contra os pais. Os pais erraram? Pode ter errado? Sem dúvida. E os pais terão que retornar e, enfim, fazer todo o seu trabalho reencarnatório em relação a esse espírito que estava ali com eles. Mas não justifica, porque esse espírito também tem o seu livre-arbítrio. E o que ele está fazendo do livre-arbítrio? Querendo justificar uma falha, uma falta dos pais em relação a isso. Estou esquecendo mais alguma coisa, Marco? Por favor. Não, é isso aí. Você resumiu bem, Ronaldo. Nós já fizemos essa série de abordagens e hoje nós vamos destacar um pouquinho mais essa questão da reencarnação e as tendências de caráter. Mas é exatamente isso, Ronaldo. Não tenho nada a acrescentar, não. Então, Marcos, quando você mandou para mim, eu falei assim, caramba, a gente já leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho, etc. Mas, peraí. Aí, Marcos, eu fui à Gênesis. Olha que interessante. Na Gênesis, no capítulo 1, no caráter da revelação, é interessante, Marcos. Se todos puderem ler a Gênesis nessa parte aqui, é pequeno, é uma parte bem pequena, mas que tem tudo a ver com o que nós aqui vamos colocar hoje, a partir daqui, que vai dar seguimento nos próximos programas. Ele fala aqui, a Gênesis, segundo o Espiritismo, vou repetir, capítulo 1, caráter da revelação, item 38. Item 38. Marcos, quando eu reli, porque a gente passa e esquece, depois a gente... Vamos lá. O que diz aqui na 38? Vou ler, Marcos. Posso ler ou você quer ler? Não sei. Você não foi pego de surpresa, não está com a Gênesis aí, que eu tenho certeza que não está com a Gênesis. No item... Não estou com a Gênesis aqui. Não tem problema, eu sempre pego de surpresa, mas vale a pena. Vamos lá. Mas eu lendo, você vai lembrar do que ele fala, com certeza. Então ele diz aqui, ó.
Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Eu vou ler esse pedacinho e a gente vai comentar. E aí, Marcos? Você lembra dessa passagem na Gênesis? Sim, sim. E Kardec está nos lembrando um ponto básico da doutrina espírita e que esclarece, na verdade, todas as outras doutrinas espiritualistas, que é a pré-existência da alma, ou seja, que a alma existe desde antes o nascimento. Porque a Igreja Católica, só para nós contextualizarmos aqui para quem está nos acompanhando, a Igreja Católica é uma doutrina espiritualista, né? O catolicismo é uma doutrina espiritualista, que eles acreditam em Deus, na existência da alma, mas ela afirma que a alma é criada por Deus no momento, no instante do nascimento, tá? No instante do nascimento. Ou seja, quando nasce, aí é que a alma também nasce, ela foi criada por Deus. E aí Kardec está lembrando que isso aí traz uma série de problemas. E entre esses problemas ele colocou aí, ó, essa doutrina do pecado original. A alma estaria pagando, né, pelo pecado cometido lá. Mas como? Ela não foi criada no momento do nascimento? O que ela tem a ver com o erro lá de Adão e Eva, o erro dos avós, bisavós e assim por diante? A alma acabou de ser criada com o nascimento do corpo. Então, Kardec nos lembra, olha, se não colocar a pré-existência da alma, não tem como explicar uma situação dessas. Então, nós espíritas, não, a alma já existia antes do nascimento. E ela pode responder por coisas de vidas passadas, de tempos passados, porque essa alma tem várias existências e é por isso que hoje ela pode passar por expiações ou por provas como consequência do que fez em existências passadas. E é interessante que a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, se não me falha a memória, mas você pode me corrigir, foi em 500 depois de 500, alguma coisa depois de Cristo, porque até então, até aí, não era a palavra reencarnação, mas eles acreditavam nesse processo. Mas houve um concílio ali, não é isso? Eu não lembro, mas eu sei que é 500 depois de Cristo, aí houve essa ruptura que de lá para cá, e aí é que entra Kardec falando nesse aspecto da não aceitação, nessa crença da não reencarnação. É verdade, Ronaldo. A Igreja Católica foi criada no ano 325, mas a abolição da ideia reencarnacionista ela vai acontecer lá pelos idos dos anos 500. E até então, a ideia da reencarnação, embora não fosse tão bem entendida, mas ela era aceita. E aí depois, realmente, ela foi abolida. Pois é. E aí, aquele Kardec diz aqui, seria também um contrassenso, e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época que se pretende fazer, que a sua responsabilidade remonta. Né? Então, a responsabilidade, até porque ele coloca aqui uma individualidade também de um, né? Todos pagarem por um, e por aí vai. E lembrando aqui que a reencarnação, eu gosto sempre de lembrar isso, Marcos, porque eu não sei de onde tiraram isso, mas vamos lá. O assunto parece não, ele é pertinente, vamos lá. A pessoa está reencarnando. Marcos, eu estou pagando por isso, porque na encarnação passada, meu Deus. Marcos, vamos lá.
Primeiro que ninguém paga nada, né? Nós estamos aqui para repararmos as nossas faltas. Aliás, nosso Gerson está aqui inspirando muito bem isso, e ele falava sobre isso. Então, vamos lá. Mas onde está escrito que hoje eu tenho que estar, de fato, reparando algo do passado? Peraí, calma. A reencarnação não é bem assim, não. Eu posso ter várias encarnações para o meu desenvolvimento, aprimoramento, para que eu venha a reparar em tal reencarnação que eu tive, não sei quando, talvez na 5ª, 10ª, não sei, e que eu agora tenho que reparar, porque eu vou primeiro o quê? Aprender, ter forças suficientes para isso. Esse é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Até porque, se a reencarnação é para o nosso benefício e é um processo de educação, o nome já está dizendo. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque para desmistificar um pouquinho. Aliás, leiam a vida de Jesus Gonçalves, que fala sobre isso, mais ou menos. Ele teve várias encarnações, cometendo alguns mesmos erros, para que depois viesse numa reencarnação, de fato, passar pelo que ele passou. Com você, Marcos. Perdoe essa. Eu penso que é oportuno isso. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Quando nós estudamos o Espiritismo através das obras de Allan Kardec, nós vemos os espíritos superiores nos falarem que nós não temos ideia da multiplicidade de mecanismos da lei divina para nos impulsionar dentro do progresso e para podermos reparar o mal que, porventura, tenhamos feito em existências passadas. E você colocou bem, Ronaldo, o Espiritismo acabou com essa ideia, na verdade, de que nós reencarnamos para pagar os débitos do passado. Reencarnação é instrumento pedagógico divino para o nosso progresso. Por isso que tem tudo a ver, falamos de reencarnação no nosso programa, Espiritismo e Educação. Então, reencarnação não é instrumento de punição, é instrumento de educação. E Deus, como grande educador que é, ele então nos dá sempre a oportunidade, como você bem colocou, de fazer aprendizados, tomada de consciência e ter as oportunidades de entender o bem para poder reparar o passado. Então, agora nós entramos naquilo que você colocou. Bom, mas eu tenho que reparar o passado? Sim, tem que reparar o passado, mas não imediatamente, não necessariamente de imediato. Então, vamos lá, né? Então, vou fazer o faz de conta aqui. Existência passada. Nós não sabemos quando foi, etc. Mas na existência passada, digamos que cometemos um crime. Né? Matamos alguém na existência passada. Então, alguém precipitadamente já vem dizer, agora está passando por isso, porque está pagando pelo crime que cometeu lá na última existência. Mas Deus é bom, justo, misericordioso. E, na verdade, o que ele quer é que reparemos. A reparação é instrumento pedagógico. Então, ele diz assim, olha, você cometeu um crime na sua última existência. Você tem que reparar esse crime. Para reparar esse crime, você vai receber a vítima, tá? A vítima vai renascer como seu filho. Para que você, então, como pai ou como mãe, você pode amar, você possa, então, educar. E aí, se você bem fizer isso, você já estará reparando esse crime cometido no passado. Mas, não é, Ronaldo? Nós todos ainda somos espíritos moralmente bem inferiores. As nossas existências passadas não foram um mar de rosas, e nós provavelmente viemos acumulando débitos perante a lei divina. Mas é como você colocou, Deus chama, né, simbolicamente falando, né, olha só,
você está com uma série de comprometimentos. Mas, da sua última encarnação para cá, você realizou aqui no mundo espiritual novos aprendizados, você disse que está arrependido disso e daquilo, que você agora quer se transformar, né? Então, e você está aí prometendo que na próxima encarnação você vai pegar o caminho do bem. Então, vamos fazer o seguinte, porque você tem que reparar esse mal todo. Tá? Eu vou te dar a oportunidade para você pegar o caminho do bem na próxima encarnação. Tá? Então, você vai ficar ligado a uma família mais religiosa, mais espiritualista, que vai lhe auxiliar para essa sua tomada do bem. E na medida que você for fazendo o bem, você vai começar a reparar o seu passado. Mas como o seu passado é complicado, para fazer o bem, você vai ter que passar por umas provas, ou seja, não vai ser com aquela facilidade. Você vai colher uns espinhos no meio do caminho aí, mas você poderá reparar muita coisa. Então você vem e tem uma existência normal, é uma existência normal. E que você vai ter alguns sacrifícios e tal, e ver se você vence esses sacrifícios, que são as suas provas. E se você vencer pegando realmente o caminho do bem, você já está solucionando várias coisas do passado. Mas tem aquela situação, né, que é mais grave. E aí você, assim, e aquela situação? Para esta próxima existência, não. Tá? Ok? Sim, mas eu não tenho que reparar aquela situação gravíssima daquela encarnação? Tem. Mas calma, você precisa se fortalecer moralmente. Você vai vencer algumas etapas, primeiro, que são mais leves. Isso. Uma outra encarnação, mais para frente, aí você vai ter que encarar aquela situação que está lá atrás para poder repará-la. Então, realmente, Ronaldo, é como você colocou, ninguém reencarna para pagar e, tendo que pagar, ter que sofrer. E as coisas não são de imediato. Os mecanismos da lei divina são mecanismos pedagógicos para o nosso progresso. Nós temos o exemplo aí do Divaldo. 400 e tantos anos depois, ele teve várias encarnações aí, enfim, mas o Máscara de Ferro nessa, e ele, Divaldo, com a maçã do caminho, quantos espíritos em que ele, e talvez muitos outros não, com certeza não, ele foi reparando com aqueles espíritos que estiveram ali, o que inclui, neste caso, a sua transformação moral que ele foi tendo ao longo dessa existência, trazido por outras tantas experiências, que ele deixa claro isso, mas nessa o Máscara de Ferro estava ali. Ó. Mas Divaldo, de fato, com a sua reforma íntima, lutando individualmente, ali, nesta, recebeu aquele espírito, mãe desse que fora a mãe do Máscara de Ferro, onde eles três, onde Divaldo foi um dos verdugos, na causa dessa vingança que ele vinha buscando. Olha aí, Marcos, um exemplo está aí, mais de 400 anos depois, Divaldo veio reparar, fiel aos princípios em que ele abraçara, em relação à sua transformação moral. E deixei claro, muitos espíritos que, de repente, passaram na mansão do caminho, nada tinha a ver com essa reparação do Divaldo. Pelo contrário, ele conseguiu, com isso, angariar mais ainda bônus em relação ao processo reencarnatório que ele teria nesta. O amor cobre multidões de pecados. Tá aí um exemplo. Eu gostaria que você falasse também sobre isso aí. O exemplo é maravilhoso. Exatamente isso. Porque Deus quer que estejamos prontos, preparados. Então, por isso que nem sempre a reparação do mal cometido será imediatamente na próxima encarnação.
Não é assim que a lei divina funciona. Se ela funcionasse desse jeito, seria como se ela fosse a famosa lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Ah, fez nesta encarnação, paga na próxima. Não é assim que funciona. Então, nós vamos sendo preparados, sabe? Nós vamos passando por situações, por vivências, vamos obtendo aprendizados que vão nos preparando para o grande embate. E aqui vale a pena também, eu recomendo aqui a leitura do livro Ação e Reação, do André Luiz, através do Chico Xavier, porque nessa obra, que tem tudo a ver com a reencarnação, com essa lei de causa e efeito, há um caso que surpreende o André Luiz, quando, já no final da história, de todos os acontecimentos, o mentor, né, o instrutor espiritual, informa que iria reencarnar. E o André Luiz leva meio que um choque. Ué, reencarnar? O nosso instrutor espiritual vai reencarnar na Terra? A troco de quê? E aí ele é esclarecido. Não, ele tem um caso acontecido há 500 anos, o Divaldo é 400, ele há 500 anos, que ainda resta, ainda tem um resto que envolve alguns espíritos. Você fala, agora chegou o momento de reunir todos esses espíritos no mesmo núcleo familiar, e aí haverá a redenção de todos. Então, é assim que a lei divina funciona. Quer dizer, quando você está preparado, aí tudo bem. Agora você vai enfrentar. Nós temos que entender que quando vemos casos de transtornos mentais, psiquiátricos, esquizofrenia, epilepsia, autismo, síndrome de Down, etc., nós estamos vendo espíritos que estão, sim, claro, respondendo pelo mal realizado em existências passadas. Mas a síndrome, o trauma que eles estão trazendo é pedagógico, porque está fazendo com que esse espírito tenha que trabalhar consigo mesmo e ser dependente dos outros para a sua sobrevivência. Ou seja, está recebendo lições de fraternidade, de solidariedade, de amor que dão a ele. Então, o sofrimento aparente do corpo não significa que ele, espírito, esteja sofrendo, mas ele pode estar agradecendo a Deus e a todos por tudo que está recebendo, porque isso é que está fazendo com que ele, nessa expiação, consiga superar lá o passado. E aí, né, Ronaldo, alguém vai dizer assim, esse aí na última existência, esse aí deve ter feito isso e aquilo, esse aí não deve ter sido nada fácil. Mas quem disse que ele fez essas coisas todas na última existência? Ele pode estar agora respondendo por um acúmulo de coisas realizadas em várias encarnações. Mas agora iniciou a redenção. Mas nesse estado em que ele se encontra, ele não tem como reparar o passado. Mas acontece que ele precisa se depurar. Ele precisa sofrer um pouco para essa depuração, realizar aprendizados, entrar para o campo da humildade. E aí sim, a partir de uma próxima encarnação, ele vai começar, de fato, a reparar junto aos espíritos que ele violentou, né? Aí ele vai começar. Olha só o mecanismo da lei divina. Essa reencarnação atual, ela é intermediária. É uma reencarnação de ajuste, para que depois ele possa começar, de fato, a reparação. E tem uma parte no Livro dos Espíritos, não me recordo agora, antigamente eu lembrava das questões, eu não lembro de muita coisa, mas você pode lembrar aí. Eu tenho uma aqui, que eu até me lembrei aqui, mas eu vou ler. Mas tem outra parte também que ele fala que nós é que somos os verdadeiros, no Livro dos Espíritos do Evangelho tem. Os males da vida relativa que nós passamos e tal, mas muitos males hoje não tem nada a ver com o passado. Foram a imprudência do hoje que o homem ocasionou. Tem até uma pergunta aqui, eu separei aqui,
Ele diz aqui, ó, na questão 921 do Livro dos Espíritos, Marco, ele diz aqui, ó, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Os Espíritos respondem, o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. E que não está nada falando aqui de reencarnação, olha que interessante. Sim. E, corroborando o que você está falando, Marcos. E tem outro aspecto que ele fala, mas muitos males hoje, como ele está ratificando aqui, é justamente em relação ao hoje, que não tem nada. Por que eu estou colocando isso? Lembra que eu falei, Marcos, estou sofrendo tanto, o meu passado está me cobrando. Não, foi hoje. Alguma imprudência que eu fiz. Um exemplo, vamos viajar. Os pneus estão bons? O arrefecimento, a água, você viu tudo direitinho? Não, esse pneu aqui, não vou trocar agora não. Aí você viaja, aí fura o pneu. Aí, meu Deus do céu, estou pagando alguma coisa, não é possível, meu Deus. Aí você vai, bota o pneu, vai no step, o step está vazio, você não encheu o pneu. É o passado? E nós temos essa tendência. Tudo virou passado, Marcos. Eu acho que Deus está. O negócio está feio. Até reparar tudo passado. O presente do hoje não tem nada a ver com o passado, né? O passado não tem nada a ver com. Afinal de contas, o futuro tem a ver. Marcos, está complicado. E nós precisamos desmistificar isso. Por favor. Aí a gente se coloca numa culpa, e culpando às vezes até Deus. Senhor, dá uma brecha aí, mas faz uma autoanálise. Nós devemos fazer essa autoanálise. Aonde eu errei? Nós não fazemos isso. Onde eu tenho errado? E às vezes eu nem errei, mas foi uma falha que eu não prestei atenção. Caramba, eu não podia ter botado copo aqui. Aliás, os espíritos falam isso. A sua louça se quebrou? Quebrou não, é culpa do espírito também. Gente, é uma observação, Marcos, que a gente precisa fazer. Eu estou me alongando com isso, porque a gente precisa clarear. O espiritismo veio para nos trazer a boa nova, a consolação. Não veio trazer aquela coisa, minha culpa, eu tenho que pagar meu passado, e tudo é o passado, que eu tenho que... Gente! E outra coisa, aprendamos com Jesus. Mestre, quem pecou? Ele ou a geração? Lembra dessa passagem ou a sua geração? Nenhum, nem outro. E aí, Marcos? Pois é, Ronaldo. Quem pensa essas coisas todas que você citou está mostrando que não conhece direito a doutrina espírita, que não estudou com profundidade a doutrina espírita. Tanto no Livro dos Espíritos, quanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com os espíritos, ele trabalha a existência das causas anteriores das nossas aflições, mas as causas atuais das aflições. Porque a raiz de tudo está no egoísmo e no orgulho, e que nós ainda carregamos. Então, o Kardec lembra que muitos dos nossos sofrimentos provêm da nossa imprevidência, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, hoje. E você deu um exemplo claríssimo, né, de viajar, vamos colocar a família toda no carro. E você nem aí para fazer revisão do carro, você até está sabendo que o carro está com uns probleminhas, não, mas vai aguentar, é tranquilo, vamos embora. E aí, no meio da viagem, começa a dar um monte de problema, você acaba tendo gastos, né, que você não estava imaginando que fosse ter, aí a família toda fica aborrecida com você, tá? Aí você vê com essa expressão que eu só posso estar pagando pelo mal que eu fiz no passado, né? Você não está pagando pelo mal do passado coisa nenhuma. Você está pagando, vamos colocar esse pagar aqui entre aspas, pela sua imprevidência. E aí, todos esses acontecimentos, todos esses aborrecimentos no meio da viagem poderiam perfeitamente não terem acontecido se você tivesse tomado as devidas providências, as devidas precauções. Mas não, né? Eu sou mais, vamos embora. Né? E aí vem os acontecimentos.
Então, o Espiritismo é muito claro. Ao dizer que tem coisas que provocamos no hoje e que, portanto, terão repercussão amanhã, no futuro. Tem outras coisas que provocamos ontem, nas existências passadas, estão tendo repercussão, né, consequência, hoje, nesta existência, e poderão ter até em futura existência. O nosso egoísmo e orgulho acaba agravando os problemas que estamos trazendo lá do passado. Então, entendamos bem isso. O Espiritismo nunca disse que tudo o que passamos aqui na existência terrena é consequência do passado. O Espiritismo não fala isso. Em parte, sim, mas a outra parte é devido realmente a essa nossa imprevidência, né, ao nosso descontrole, à nossa falta de autoconhecimento e de autoeducação, nossa falta de humildade. Aí as coisas vão acontecendo. E é claro que isso se torna um complicador para a nossa existência. E aí, voltando ao Instituto da Reparação, o que Deus quer que você faça aqui na Terra? Que você pare, para. Olha só. Você está com a maior dor de cabeça por causa dessa viagem aí, certo? Já tem familiar que está aqui, né, com você. Né? Aliás, o outro já falou que não viaja mais com você de jeito nenhum. Né? Você agora tem que parar para pensar. Pera lá, todo mundo está reclamando de mim. Todo mundo está se queixando de mim. Ora, não é um ou outro, é todo mundo. Então, pera lá, eu não posso colocar a culpa no famoso karma das existências passadas e colocar a culpa no carro. O carro é um veículo, é uma máquina. Quem é que tem que cuidar da máquina? O motorista, o dono. Então, o que Deus quer é que você dê uma pare, faça uma tomada de consciência, irmão. Verdade seja dita, né? Eu já estava sabendo que precisava trocar o óleo, né? Mas eu estava sabendo que o step estava vazio, mas realmente o pessoal tem razão em se queixar de mim e não querer mais sair comigo de carro. Né? Eu tenho que modificar, eu tenho que tomar as providências, né? Não posso ser assim, desse jeito desleixado, né? Porque, na verdade, eu sofri e fiz todo mundo sofrer por culpa minha mesma. Então, é isso que Deus quer. Aí vem o mecanismo da reparação. Deixa eu reparar. Gente, olha só. Eu quero que vocês viajem comigo. Então, como eu quero que vocês viajem comigo, porque eu adoro dar carona para todo mundo, eu prometo que, a partir de hoje, eu vou revisar sempre o carro, eu vou tomar as providências, eu vou dar uma olhada lá no Maps e no GPS para saber o caminho, tá? Não vou mais de orelhada, pode deixar. É isso, minha gente. Tá? E tudo isso é o quê? Educação. Você está se trabalhando, você está se educando. E o nosso tema é esse, reencarnação e as tendências. Parece que nós estamos falando fora do tema, mas não é. Eu estou tentando mostrar que as tendências são nossas. Responsabilidades nossas. E olha que nós estamos ainda só no... E vai continuar na semana que vem. Essa semana eu não vou ler tudo aqui, não, porque só esse pedacinho que nós estamos nele, que eu vou dar continuidade na Gênesis. Porque na questão, Marcos, do Livro dos Espíritos, a 928, Kardec pergunta assim: pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Olha que interessante. Pela natureza especial das aptidões naturais que Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. Olha a resposta dos Espíritos, Marcos, que interessante. Isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza.
comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. E aí, Marcos? Eu acho que os espíritos aqui deram uma guinada aqui, chamando a responsabilidade dos pais. Voltamos lá no início que nós falamos. Os filhos crescem, têm um livre-arbítrio. Não vá culpar os pais também só, não. As responsabilidades dos pais foram num aspecto. Mas e a minha hoje? Se eu sou contra o que eu passei na minha infância, em relação à minha educação, eu não posso fazer tão igual ou pior do que os pais estão fazendo comigo. Exatamente. Se você está convivendo, né, com o seu filho, tá? Aí o seu filho começa a ir na escola, começa a se socializar, a conhecer cada vez mais, e ele vai mostrando, nos estudos que ele faz, as leituras, brincadeiras, que ele adora a ciência, né? Ele tem uma aptidão natural para isso, ok? Aí você, pai, olhando para os seus filhos assim, e fala assim, por exemplo, você fala para a sua esposa, vamos ter um advogado na família. Ah, é? Quem? Nosso filho. Mas espera lá, ele não está mostrando aptidão para a ciência? E você quer transformá-lo num advogado, quer que ele faça um curso de direito? Aí os espíritos estão chamando justamente atenção a isso. Ora, nós precisamos saber respeitar as aptidões, as ideias inatas e saber observar as tendências de caráter dos nossos filhos. Quando forçamos que eles mudem, né, e neste caso a nível profissional, daquilo que vai ser na vida, nós podemos estar gerando indivíduos frustrados. Ele adoraria entrar para a área da biologia e foi obrigado pelos pais a fazer psicologia, porque a família precisa ter um psicólogo. Os pais têm que tomar cuidado com isso, porque nessa questão 928, combinada lá com a questão 582, os espíritos são muito claros. Os desvios dos filhos nesta existência, gerando frustração para eles, a culpa é dos pais, e, portanto, os pais responderão por isso perante a lei divina. Então, calma. Os pais não têm que sonhar o sonho dos filhos. Os sonhos são particulares, são individuais. Você tem que observar, ter o tato para perceber as tendências dos seus filhos, nas ideias inatas, ou nas aptidões naturais, e nas tendências de caráter. As tendências de caráter, para corrigi-las ou reforçá-las, dependendo, né, se elas são boas, más ou boas. Então, muito cuidado, porque a primeira escola é o lar. E os grandes educadores são os pais, e, portanto, responsáveis pelo que serão os filhos no futuro. Marcos, não é uma transferência das nossas frustrações como adultos, já que eu não pude ser médico? Ou quando não, eu sou médico e quero que os filhos também sejam médicos, por algum medo, por algum receio? Alguma frustração, algo que tenha a ver dentro de mim, não aceitável, não admito, e quero que o meu filho ou minha filha siga esse ou aquela, enfim, não está muito... Eu penso um pouco assim, que eu observo ao longo da minha caminhada como educador, os pais forçarem justamente por isso. Às vezes eles são médicos, quer que o filho também seja médico, por alguma razão. É algo frustrante dentro dele, ou quando não pôde ser, porque já é a frustração mostrando, e o filho tem que ser do advogado, ou enfim, qualquer outra situação. Porque, olha só, muitos pais aí que eu conheço, que são, né, deu até na televisão agora, a filha entrou no supermercado onde a mãe trabalha para levar que ela passou na faculdade tal, bem reconhecida, porque a mãe lutou tanto, ela foi no meio da população toda no mercado, olha que bacana, agradecer a mãe, então ela
se formou naquilo que ela queria, e não porque a mãe falou alguma coisa. Olha que interessante. Ela poderia também estar trabalhando no mercado, mas não, ela reconheceu na mãe, eu quero ser mãe isso, então vai lá, eu vou trabalhar e você vai, né, conseguir. Olha o reconhecimento da filha, que eu estou mostrando aí o aspecto. A mãe não se formou e nada, mas não forçou a filha a alguma coisa. Tá claro ali isso, o agradecimento da filha. Em alguns outros casos, não. Você vê essa forçação de barra na criação dos filhos sem perguntar, como você falou, as tendências que essa criança está tendo, esse jovem. Nós temos duas situações aí, Ronaldo. A primeira, a da frustração. Né? Você sonhava em ser médico, mas não teve condições financeiras, nada, para conseguir adentrar aí a medicina, e você carrega essa frustração com você. Tá? Não houve condições, embora fosse seu sonho. E você teve que seguir outra profissão aí. Aí você casa, tá? Vai ter os filhos, e você está sonhando que um dos seus filhos possa ser médico. E aí você trabalha e você faz de tudo para que o filho, ou a filha, né, possa entrar no campo da medicina. Mas acontece, você tem 2 filhos, por exemplo, e nenhum deles quer saber de medicina. Mas aí você força a situação, porque eu não fui, mas um dos meus filhos será. E aí você atropela, você passa por cima. Ele até poderá fazer medicina, mas será o quê? Um péssimo médico, de repente? Não é? Então, calma. Se nenhum dos filhos está mostrando aptidão para isso tem que ser respeitado. Não é? Agora, tem a outra situação. Usando aqui a medicina para dar exemplo. Você é médico e é bem considerado, você é bem visto, né, como médico. E aí você sonha que um dos seus filhos seja o seu seguidor, né? Vai também, que você vai poder mostrar o seu filho também, formado também em medicina, que vai seguir os seus passos. Mas nenhum dos filhos está mostrando aptidão para isso. E você pega e força a situação. Ele poderá também fazer medicina e se tornar médico. Mas aí os próprios pacientes vão dizer: ele está muito longe do pai. O pai, sim, é um senhor doutor. O filho é, assim, mais ou menos. Claro, ele não queria ser médico, não era a aptidão natural dele. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Você tem uma carreira? Ok, é sua. Que você está fazendo, que você fez, por essa ou por aquelas circunstâncias, os seus filhos têm que ter a liberdade de fazer as escolhas deles. E você tem que respeitar a escolha que eles fizerem dentro do seu campo profissional, dentro do seu campo social, ou familiar. E mais importante do que tudo isso, é saber observar as tendências de caráter que eles estão trazendo. Tudo bem, eu queria que alguém fosse médico. Tá, ninguém vai ser médico. Mas mais importante do que isso é saber que todos os filhos seguem o caminho do bem. Isso que é o mais importante, que todos têm um bom caráter. Então, os pais precisam se esforçar para isso. E aí deixa que as aptidões naturais sigam o seu curso. Você tocou no cerne da questão. A coisa é tão sutil que nós não nos preocupamos de fato com o caráter, o que está intrínseco ali, no que ele de fato moralmente está se formando. Porque se é médico, se é advogado, até aí tudo bem. Mas que médico? Que ser humano está ali? O médico que não olha nem para o paciente? Ou que já está na internet vendo qual medicação vai passar para o doente? Pesquisando na internet o que vai passar para o paciente? Ou o advogado, porta aí que fica aí, só quer só as cifras. Ou o gari, que simplesmente vai e bota por debaixo, bota lá dentro do ralo e acabou e finge que está varrendo.
Porque a gente está falando aqui, Marcos, de profissões, mas o gari que vai arrumar rua é uma excelente profissão também, porque ninguém quer catar lixo na rua, ninguém quer limpar nada de ninguém ou passar na sua porta para tirar o lixo. Mas eu ainda falo assim, vou jogar o lixo na rua, porque senão como é que ele vai ganhar o salário dele? Não vai ter. Se não tiver lixo na rua, o gari não vai poder varrer, não precisa, vai ter trabalho para ele. Olha, eu estou indo do Iapoca ao Chuí ao mesmo tempo para mostrar as tendências e essa falsa moralidade que nós não damos aos nossos filhos nas suas tendências, na sua formação de caráter de fato, onde o egoísmo sutil demonstra em que os interesses estão acima de qualquer caráter. E é o que nós estamos vivenciando. O grande mal da humanidade, o egoísmo. A corrupção, a falta de pessoas que realmente se preocupem com a outra, o ser humano de fato. O que Jesus, Marcos, nos ensinou e preconizou foi justamente isso. Nós já falamos sobre isso aqui, você então nem se fala. Jesus era um cientista, era o conhecedor da física, da biologia, enfim, de todas as ciências. Mas a sua missão foi moralizadora. Amor. Trazer o ser humano mais espiritualizado, dando importância, quando ele conversa com Nicodemos, às coisas da terra, a ciência. Mas e a ciência espiritualizada? Que Deus está tentando até hoje trazer para nós, tirando o materialismo, cortando de fato, destruindo o egoísmo. É essa formação de caráter de que nós estamos falando, com as tendências que os espíritos nascem, antes mesmo de nascer, nós trazemos as nossas tendências. E aí eu dou uma pincelada do que vem por aí na semana que vem. Que ele diz, né, sua responsabilidade remonte, ele diz, com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. Nós vamos continuar semana que vem sobre esse ponto. Vou repetir, em educação, quanto mais repetir, melhor, que é fixação de aprendizado. Não é isso, Marcos? É educação. E é isso que Jesus falou, amai-vos uns aos outros, vai, não peques mais. Cuidado, atenção. Jesus ficou o tempo todo chamando a atenção. Em nenhum momento, Jesus mostrou o defeito de ninguém. Porque cada um já sabia dos seus próprios defeitos. Atire a primeira pedra que estiver sem pecado. Faz uma análisezinha, pensa aí, meu irmãozinho. Vai lá, acorda aí. Ô, Marco, pensa direitinho. Ô, Ronaldo, acorda também aí. No momento. São as nossas tendências, a nossa autoanálise, autoavaliação que nós devemos fazer das nossas tendências. E aí, Marcos, semana que vem promete. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Marcos, quer falar alguma coisa? Perdão, mas estamos na nossa hora. Você, muita paz. Semana que vem, repito, promete. Gratidão. Sim, promete porque vamos dar continuidade ao tema. E lembrando, nós já fizemos essa recomendação em programa passado e vamos voltar a fazê-la. Nós estamos baseando o nosso bate-papo, toda essa nossa conversa, no texto do Espírito Santo Agostinho, que está lá no capítulo 14, item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você que está aí nos acompanhando, não deixe de ler o texto, porque lendo o texto, você poderá participar, inclusive, melhor do programa e entender melhor, com mais profundidade, as nossas abordagens. E lembrando que, se você não pode acompanhar o Espiritismo e Educação às segundas-feiras, 8h30 da noite,
Não se preocupe. Olha só a prima dizendo aí, olha, a Rosana dizer que o sonho dela era ser médica. Né? Olha aí, mas olha, é minha prima e eu conheço. Mas ela estudou farmácia, trabalha na farmácia e é uma excelente profissional e mãe. E agora avó, né, também. Aí, viu que beleza? É isso aí. Está na área, é a mesma área. Né? Não médica, mas uma farmacêutica. E é importante que seja uma boa profissional. Então, lembrando que você pode assistir Espiritismo e Educação, este programa, a partir já logo mais, no site não, desculpe, no canal da Web Rádio Estação da Luz no YouTube. Então, você vai abrir o YouTube e vai colocar lá Estação da Luz Tavares, e aí o canal você vai abrir e você vai lá na playlist e vai encontrar a playlist do programa Espiritismo e Educação. Então, em qualquer dia, em qualquer horário, você pode assistir este programa, mas também os programas anteriores, porque os vídeos ficam disponíveis. Um grande abraço a você. Paz em seu coração, que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana para mais uma edição do programa Espiritismo e Educação.